Olá, começamos mais um programa denominado Marcos Inovação e hoje nós temos como convidado especial o Guilherme Lorenzi. Ele é presidente do IPARDES, do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Hoje nós vamos falar sobre inovação em gestão. Guilherme, o que é a gestão? E a você e a seus ouvintes, é uma satisfação estar aqui com vocês. Veja, antes de mais nada, a administração é uma ciência social, não é uma ciência exata, uma ciência dura, né? E o que pressupõe, então, a importância dos relacionamentos, né? Então, a gestão, ela passa por fazer acontecer, né? Por meio das pessoas, né? Então é muito importante nesse sentido, né, que nós desenvolvamos os relacionamentos de forma que nós consigamos obter os nossos objetivos por meio das pessoas, com as pessoas, né? Em outras palavras, eu vejo também a gestão por tudo isso como uma arte, como uma habilidade. Por mais que nós tenhamos conhecimentos, por mais que nós adquiramos capacidades técnicas específicas, né? Esta habilidade de fazer com que as coisas aconteçam por meio e com as pessoas, né? Exige algo que, na minha percepção, passa a ser quase que uma arte, né? Esses relacionamentos que hoje em dia também é algo cada vez mais difícil por diversas razões, pelas coisas boas que a tecnologia nos oferece por meio, nós esquecemos que por trás da tecnologia estão as pessoas, né? Então, acho que é um pouco isso, é a arte de você fazer acontecer por meio das pessoas, é você liderar também pelo exemplo e não somente exercer aquela função que historicamente nós vemos aí de chefe, né? Acho que a liderança é justamente você conduzir as pessoas pelo exemplo, principalmente. Eu diria que seria isso aí, Marcos. Eu estou sem o... Se você puder repetir, não ouvi essa última. É possível inovar Agora em sim. gestão? Veja, eu acredito que sim. E é interessante essa pergunta, porque talvez essa inovação passa pelo resgate de alguns conceitos que historicamente se deturparam um pouco no tempo, né? Conceitos que nasceram algumas décadas atrás, como, por exemplo, a questão de planejamento, a questão de você definir uma boa missão do seu negócio e ter clareza da razão de ser da sua instituição, né? E quando eu falo resgate, é porque alguns desses conceitos se perderam, se deturparam um pouco ao longo do tempo. E veja como é importante a definição clara de uma missão, né? Uma missão, ela te auxilia mais do que você confirmar onde você atua, ela te auxilia a não fazer aquilo que você não se propõe a fazer. E por vezes nós temos, infelizmente, o hábito de planejamento estratégico como uma necessidade formal, mas que deixa de levar em consideração as questões práticas efetivas, né? Então, tão importante quanto saber qual é a sua missão, é você ter clareza também naquilo que você não deve fazer por conta dela, né? Isso não significa deixar de aproveitar oportunidades, né? Mas é muito importante que você saiba a real razão de ser da sua organização, né? Então eu coloco isso como inovação, embora possa parecer algo um pouco de anos atrás, porque é um resgate. E todas as vezes que nós exercitamos esse planejar de maneira efetivamente fazendo uso dos conceitos originais, né, nós vemos muito bons resultados, né? E assim também dentro deste contexto de inovar, a importância de você conhecer o contexto da sua organização e o contexto do ambiente onde você está inserido. Muitas vezes nós queremos fazer uma boa gestão
esquecemos de ver quais são as nossas limitações, esquecemos de ver quais são as condições do ambiente, seja caráter social, questões políticas, econômicas. Então, esse inovar, ele passa por realmente nós fazermos uso, né, de alguns instrumentos que, por razões diversas, se perderam ao longo do tempo, né? Um outro ponto importante nessa questão da inovação, Marcos, do meu ponto de vista, é você compreender que aquelas áreas ditas de apoio, ou aquelas áreas ditas meio, elas têm um papel muito importante ao negócio. E elas têm que estar alinhadas ao seu negócio. Então a gente pensa muitas vezes numa área de recursos humanos, numa área de tecnologia, ou numa área que não seja aquela que é a razão de ser de uma empresa, como uma engenharia em produção. Então, você ver essas áreas e capacitar essas áreas e deixar claro que essas áreas são tão importantes como as áreas fim, isso é de fundamental importância, né? Então, o que nós chamamos de um RH estratégico ou de uma área de tecnologia estratégica, é você colocar todas essas áreas num estreito interrelacionamento, né? Então, eu penso que esse alinhamento também seria uma outra forma de nós estarmos inovando, né? E fazendo com que todas as áreas compreendam a importância de cada uma e saibam que todas elas, sendo áreas meio ou áreas fim, têm uma razão de ser importante para atingimento dos objetivos a que se propõe uma organização. Guilherme, a gestão no setor público é diferente da gestão no setor privado? Veja, Marcos, eu entendo que os conceitos são muito próximos, né? E quando você fala em gestão, não há que se diferenciar muito se o gestor é público e privado. O importante é nós conhecermos as peculiaridades de cada um deles. Os conceitos são análogos, né? A busca por resultados, né? Só que os resultados são distintos, né? Muitas vezes no setor privado, o resultado é o lucro, o resultado é uma venda, é a concretização da venda dos seus produtos, dos seus serviços, né? O setor público ele tem um objetivo distinto. Ele busca de maneira muito sucinta o bem comum e para o seu cidadão. Agora, os mecanismos com que nós fazemos a gestão, seja de uma empresa no setor privado, como numa autarquia, ou no setor público, uma secretaria de Estado, ele passa também pelos conceitos de administração e de gestão, né? Há que se conhecer as peculiaridades. Por exemplo, as fontes de recursos, as fontes de receita, né? No setor privado você tem as suas vendas, as suas receitas, no setor público você tem o orçamento anual. Então, levando em consideração essas características distintas, eu diria que não há muita diferença, mas é importante sim que se conheça. Eu vou dar um exemplo, Marcos, que para mim é bastante significativo, né? É muito difícil, não que não seja possível, né? Você valorizar monetariamente um servidor público por conta da legislação. Da mesma forma que é muito difícil também você punir um funcionário que não tenha um desempenho satisfatório. Mas é uma característica. A gente não tem que dizer que não dá para atingir um objetivo, não dá para buscar um resultado por conta de um problema ou de outro problema. As diferenças existem. Nós temos que entender essas diferenças, conviver com elas e buscar com muita sabedoria caminhos alternativos para você transpor algumas dificuldades. Da mesma forma, o setor privado também tem as suas dificuldades. Uma dificuldade de mercado, uma concorrência, você não tem uma receita esperada no mês, então também tem características intrínsecas de um e de outro setor. Mas, conceitualmente, não há que se dizer que a gestão pública é muito diferente da gestão privada ou vice-versa, né?
A questão é você entender as características de cada setor e atuar de acordo com as mesmas, né? Conhecendo, mais uma vez, você mesmo enquanto instituição e conhecendo o ambiente em que você está inserido, o ambiente em todas aquelas vertentes que eu comentei, o ambiente social, o ambiente geopolítico, o ambiente econômico, né, para que você possa, da melhor maneira possível, planejar e desenvolver o seu planejamento. Guilherme, há diferenças na gestão de organizações de setores distintos? Também, Marcos, eu vejo que eu passei por trabalhei em 4 setores distintos da economia, como técnico, como engenheiro e também em nível executivo, né? Trabalhei na indústria aeronáutica, trabalhei no setor de tecnologia da inovação e comunicações, e mais recentemente, antes de atuar na gestão pública, trabalhei por 12 anos também na área da saúde, administrando hospitais e operadoras de planos de saúde. E aí você pode perguntar, puxa, um engenheiro administrando hospitais, né? Então, assim, para dizer para você o seguinte, eu diria que há diferenças, sim, mas, de novo, né, os conceitos são os mesmos. É muito importante que nós conheçamos as características de cada setor, né? Você vai administrar seus recursos humanos de uma maneira semelhante em um setor e outro. Você vai administrar a sua força de vendas de uma maneira semelhante, né? Agora, eu tenho que entender o segmento em que eu estou inserido, né? Quais são as características deste e daquele segmento, né? Eu, quando fui da área de tecnologia para a área da saúde, embora tenha ido em uma função em âmbito executivo, eu me vi na obrigação de entender o que eu chamo de marco legal. Todos os setores têm o seu marco legal, aquelas regras, aquelas leis em âmbito federal, municipal, estadual que regulam o setor, né? Então, esse conhecimento, essa disposição e entender o que regula, qual é o marco de um determinado setor, é fundamental para que a seguir você atue com aqueles conceitos básicos de administração e de gestão e que te permitam conduzir uma organização, né? Eu, por curiosidade, tinha, antes de fazer essas mudanças, né, eu tinha essa visão de que, um pouco entre aspas, né, se você é um bom administrador, você vai administrar uma área de uma fazenda, vai administrar um hospital. Não é tão simples assim como imaginava, mas existem mecanismos que facilitam com que esta inserção em um determinado segmento se dê de uma maneira mais suave possível, né? E eu diria que esse mecanismo é justamente você conhecer, você se esforçar por conhecer as peculiaridades de cada setor, passando inclusive por conhecer o perfil de quem atua nesse setor. Vou dar um exemplo mais uma vez. Se você trabalhar numa indústria aeronáutica, você vai trabalhar com uma força, uma mão de obra prioritariamente de engenheiros, né? Uma formação técnica pesada, exata, né? Você vai para uma área de saúde, seu relacionamento com os médicos que tem um outro tipo de formação humana, técnica. A área da saúde você tem um grupo muito grande na parte de enfermagem que também tem as suas características, né? Então acho que é importante conhecer estas características específicas de cada setor. Tendo essa humildade, digamos assim, de se esforçar por conhecer aquilo que você não sabe, aí sim, a partir desse momento, você faz uso de conceitos de gestão, de administração, que eu diria que há muito de comum em todos eles. Guilherme, o que se entende por governança corporativa?
Governança corporativa, Marcos, de uma maneira relativamente sucinta, né? É você entender, procurar entender quais são as instâncias que administram a organização, né? E como que elas se relacionam. Então, de uma maneira objetiva, né? Uma organização tem os seus sócios, tem os seus acionistas. Ao mesmo tempo, ele tem o seu corpo executivo de gestores e também tem os seus colaboradores em âmbito operacional. Mais do que você ter aí uma relação de subordinação ou não, é você ter clareza no papel que cada um deles, a que cabe cada um deles, né? Então, um sócio, por exemplo, um acionista, ele pode, por exemplo, chegar no chão de fábrica e perguntar e tirar dúvidas? Pode, não tenha dúvida. Agora, se o acionista chegar no chão de fábrica e começar a dar diretrizes, a dar ordens, ele está passando por cima de um gerente, de um supervisor, de um diretor. Então, a governança ela estabelece essas definições dos papéis que cabem basicamente ao acionista, ao sócio, aqueles papéis que cabem à equipe executiva e o papel que cabe à equipe operacional. Perceba que, talvez não com o nome de governança corporativa, mas como governança, isso se aplica a um número significativo de organizações, independente do seu tamanho, independente do seu segmento de atuação. Você tem empresas de muito grande porte, vamos pegar aí no Brasil a Petrobras, que nós convivemos com alguns problemas em termos de governança. Nós temos empresas de grande porte aqui no Paraná, Copel, que tem a sua estrutura de governança, Sanepar, outras empresas de grande porte, né? Então, o porte, o segmento, você pode fazer uso desses conceitos de governança para evitar a sobreposição de papéis, para ter uma clareza em relação às expectativas que se tem, né? Não necessariamente o conceito de governança também se aplica somente a empresas que negociam suas ações na Bolsa de Valores. Como eu disse, você pode ter esses conceitos sendo aplicados em empresas de pequeno porte, em empresas startups, porque são conceitos, né? Conceitos de gestão, cujo objetivo maior é definir com uma certa clareza até onde vai uma instância e até onde vai a outra instância. Perceba também que existe uma quarta entidade nesse grupo que eu citei de acionistas, executivos e equipe operacional, que muitas vezes é a família do acionista, né? Então, também a governança ela busca e procura delinear os limites, né, onde a família também tem direito a saber de informações, até onde vai o acionista, né? E isso, Marcos, no dia a dia é uma ferramenta muito importante, porque evita conflitos, né, de quem é responsável pelo quê, até onde vai o meu papel enquanto dono de uma empresa, né? Até onde vai o papel de um executivo principal e até onde vai o papel da equipe operacional. Dando um exemplo, para não ficar somente em termos de conceito, né? Um conselho de administração que representa os acionistas, né? Via de regra, ele define uma visão de futuro para a empresa, né? E delega ao seu executivo a tarefa de chegar até essa visão. Então, o executivo tem o direito, sim, também de propor eventuais ações ou estratégias para o conselho aprovar. Mas, numa instância estratégica, é o conselho quem vai definir as principais diretrizes e é o executivo que vai, por meio da sua equipe de gestores, fazer com que esse planejamento se torne realidade.
né? Então, eu respondendo a tua pergunta na origem, eu diria que a governança é um sistema que delineia os limites de alçada de cada uma das instâncias, dessas três principais instâncias de uma organização. Lembrando também, Marcos, que a gente fala de governança corporativa, né? O corporativo vem das corporações, em geral a gente pensa em setores privados, mas os órgãos públicos, as organizações públicas, também precisam ter o seu sistema de governança, né? O Poder Executivo está lá em cima com o governador, você tem os seus secretários de Estado, você tem os seus presidentes de autarquias e cada uma dessas instâncias também tem as suas equipes operacionais, né? Então é um conceito que também pode e deve ser aplicado, seja em âmbito do setor privado como em âmbito do setor público do governo. Eu creio que aqueles que estão nos assistindo já puderam perceber a elevada qualidade do nosso entrevistado. Guilherme, qual a sua visão para a gestão em um mundo cada vez mais digital? Puxa, Marcos, tudo hoje parece ser digital, né? E eu creio que a sabedoria talvez esteja justamente em você, por um lado, aprofundar-se no que significa esse mundo digital, de maneira técnica, buscar um conhecimento no que diz respeito ao marketing digital, por exemplo, às mídias sociais, né? Qual que é o relacionamento entre eles, né? Eu vou dar um exemplo para você. A gente fala de marketing digital, mas qual que é o objetivo final, né, de uma ação de marketing digital? Eu creio que o desafio sempre passa por indicadores de desempenho, né? Eu acho que sim, precisamos entrar no mundo digital, mas lembrar que, de novo, qual é a razão de ser da minha empresa e como que uma ferramenta hoje em dia digital colabora para que eu venha a atingir os resultados a que eu me proponho a atingir, seja no setor privado ou seja no setor público. Portanto, essa visão, por um lado, passa por um aprofundamento no conhecimento das ferramentas que cada dia se apresentam, mas também, e uma vez mais, pelo resgate do tradicional, né? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente não deve, por conta de uma nova tendência, como, por exemplo, tudo que diz respeito ao digital, abandonar instrumentos, ferramentas que podem ser úteis também em paralelo e em complemento ao que acontece no mundo digital. Vou dar um exemplo também simples, Marcos. Meu caminho do trabalho, diariamente eu passo por alguns outdoors. E olha, depois de alguns dias, um desses outdoors está me fazendo pensar num produto, né? E aí não tem nada de digital, é um outdoor que está na beira da rua, né? Então há que se ter sabedoria, penso eu, para você não desprezar, não dispensar o tradicional, entre aspas, o analógico, né? Mas também ter a sabedoria para quando você não tiver a competência adequada, buscar essa competência específica do que surge, né? E eu diria que por trás disso existe algo que eu considero fundamental para todos os profissionais, que é a busca do conhecimento, a busca de uma formação que te permita atuar com conhecimento de causa na sua área de atuação, né? E aí, muitas vezes, a autoformação é o mínimo que a gente pode fazer, buscar conhecer o mercado que você atua, buscar conhecer a competência que esperam de você. Então, esse estudar, esse buscar conhecimento, precisa ser acompanhado ao longo de toda a sua trajetória profissional, né? E lembrando que eu
nós começamos a nossa conversa aqui falando de que a administração é uma ciência social, ela pressupõe relacionamentos, né? Então, o exercício do relacionar-se é de fundamental importância, seja no mundo digital, seja no mundo não digital, né? Então, esse conhecer as pessoas, esse saber relacionar-se, e eu diria até que, eu costumo brincar, mas é relacionar-se com primeiras intenções, né? Não é nem com segundas intenções, é deixar claro, olha, vamos conversar aqui porque acho que nós podemos nos ajudar, nós podemos colaborar, e isso é fundamental no âmbito dessa ciência social chamada administração. Eu agradeço ao Guilherme Lorenzi pela excelente entrevista. Ele é presidente do IPARDES, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. E eu deixo agora a palavra para as suas considerações finais. Marcos, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com você e com seus ouvintes, né? E eu só lembro que gestão, ela está presente no nosso dia a dia praticamente desde criança, né? E os conceitos, eles sempre têm algo novo, mas que nós tenhamos sabedoria para mesclar aquilo que surge de novo, tenhamos sabedoria para ir atrás desse conhecimento, mas que consideremos sempre também aquilo que nos trouxe até aqui, né? Seja em termos do mundo dos negócios, como na nossa formação. Né? Então, acho que é isso. Eu agradeço uma vez mais pela oportunidade e estarei sempre à sua disposição e parabenizo-os aí por esta iniciativa aí do Marcos de Inovação, que é de fundamental importância aí para o nosso ambiente de negócios e público também. Prazer estar com vocês, viu? Guilherme, muito obrigado pela entrevista. Um abraço.